Olá pessoal, espero que todos estejam bem, né? A professora está com muita saudade de vocês e em breve, quando tudo isso acabar, a gente volta a se ver, tá? Tudo isso aqui, sem vocês, não é a mesma coisa, tá bom? Então, como hoje nós estamos iniciando as nossas aulas, nossas videoaulas, nós vamos dar início, a princípio, em língua portuguesa e matemática, tá bom? Coloquei na lousa para vocês a nossa aula de matemática hoje, que nós vamos começar, na verdade, nós vamos dar continuidade no capítulo 3, que é sobre combinações e equivalências. Então, essa aula eu dividi ela em duas partes. Primeiro, nós vamos falar só sobre combinações e depois nós vamos falar no próximo vídeo sobre equivalências. Como eu sei que era um capítulo novo, que nós tínhamos acabado de iniciar, acredito que ficaram dúvidas, né? Então a professora vai dar uma retomada sobre o que é essa matéria, tudo bem? E depois vocês vão fazer alguns exercícios na apostila para que vocês treinem a autonomia também e se houve realmente a compreensão do conteúdo, tá bom? Então vamos lá. O que são combinações? Análise combinatória é uma disciplina com o objetivo de contar possibilidades em um grupo finito de objetos. Então, utilizei aqui como exemplo os números 1, 2 e 3. Vamos supor que nós queremos assim fazer números a partir dos 3, desde que eles estejam juntos. Então, eu tenho que utilizar os 3 números juntos e quantas possibilidades eu tenho de formar números com eles, né? Quantas possibilidades diferentes. Então, vamos lá. Nós podemos formar o número 123, podemos formar o 132, podemos formar o 213, podemos formar o 231, podemos formar o 312 e o 321. Quantas possibilidades nós conseguimos formar? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós conseguimos 6 possibilidades com esses 3 números, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma problema, que vocês não realizaram, tá? Eu trouxe pra gente fazer juntos, que nós vamos resolver elas de duas maneiras, sendo por contagem e por árvore de possibilidades, tá? Nós realizamos na apostila até a página 73. Então, até a página 73, vocês já realizaram os exercícios. Então, para retomar, eu trouxe uma problema pra gente conseguir lembrar como que realiza esse exercício, tá? Essas atividades. Vamos supor que Paulo tenha separado 5 camisetas, 3 calças, 3 pares de meia e 2 pares de tênis para ir ao aniversário de seu primo. De quantas maneiras possíveis Paulo poderá se vestir? Então, aqui nós temos as possibilidades de roupa que o Paulo tem, né? Ele tem 5 opções de camiseta, 3 opções de calça, 3 opções de meia e 2 opções de tênis. Tudo bem? Por contagem, como que a gente faz? Nós realizamos pela multiplicação, tá? Então, vamos lá. 5 opções de camisetas vezes 3 opções de calças vezes 3 opções de meia vezes 2 opções de tênis, tá? Então, 5 vezes 3, 15, copio, 15 vezes 3, 45, 45 vezes 2, 90. Então, Paulo tem 90 maneiras diferentes de se vestir, tá? Então, nós podemos resolver esse exercício dessa maneira ou pela árvore de possibilidades. Eu coloquei ali para vocês as possibilidades que nós temos com as camisas. Tem um pequeno erro aqui na lousa, a professora vai corrigir. Esse daqui é apenas com a camiseta 1 que a professora fez, tá bom? Para vocês. Então, o que eu fiz?
a camiseta 1 junto com a calça 1, com a meia 1 e o tênis 1. Então, olha aqui, ó, camiseta 1, calça 1, meia 1 e tênis 1, tudo bem? Mesma coisa, continuando com a camiseta número 1 e a calça número 1. Aí eu utilizei a meia 1 e o tênis 2. Depois eu continuando com a camiseta número 1, utilizei a calça 1, a meia 2 e o tênis 1. Camisa 1, calça 1, meia 2 e o tênis 2. Camisa 1, calça 1, meia 3 e tênis 1. Camiseta 1, calça 1, meia 3 e tênis 2. E assim eu fiz todas as possibilidades possíveis com a camiseta 1, tá? Então eu fiz camiseta 1 com a calça 1, depois camiseta 1 utilizando a calça 2 e camiseta 1 utilizando a calça 3. A calça, pessoal, eu simbolizei aqui com C cedilha, tá? Então, fiz todas as possibilidades possíveis. Quantas possibilidades nós tivemos só com a camiseta 1? Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 possibilidades apenas com a camiseta 1, tá? Teria que fazer com todas. Depois vocês iriam montar a árvore de possibilidades com a camiseta 2, com a camiseta 3, a 4 e a 5. Como nós não temos assim tempo hábil para montar, eu sugiro que vocês façam em casa para que vocês vão treinando, tá? Porque é importante saber também pela árvore de possibilidades, tudo bem? Então, vão ser 18 possibilidades, tá? Utilizando como matriz aqui as camisetas, tá? Então, foram 18 com a camiseta 1, 18 com a camiseta 2, 18 com a camiseta 3, 18 com a camiseta 4 e 18 com a camiseta 5. Quando chegar ao final da árvore de possibilidades, vocês vão ver que também deu 90 possibilidades diferentes. Tá? 90 possibilidades, porque 18 vezes 5 dá 90, tudo bem? Então, nós vamos realizar agora um exercício do caderno, né? Agora que nós fizemos nós relembramos, né? Nós fizemos a recordação disso. A professora vai passar para vocês a correção do exercício 7 da apostila, que está na página 74. Então, nós vamos resolver o A e o B, tudo bem? Então, vamos lá. Sempre que possível, na apostila, é bom que a gente tente resolver pelas duas formas, pela contagem e pela árvore de possibilidades, para que a gente possa treinar, tá? Então, vamos lá. Nós temos aí a questão A e depois nós vamos fazer a questão B. Uma loja oferece 4 tipos diferentes de papel de embrulho e 5 cores de laço para confeccionar uma embalagem de presente. Use a multiplicação para calcular as respostas das questões a seguir. De quantas maneiras diferentes é possível combinar um tipo de papel de embrulho e uma cor de laço para montar uma embalagem de presente nessa loja? Então, o que eles estão pedindo para a gente nesse exercício? Que eles vão disponibilizar 4 papéis de embrulho, tá? E 5 tipos de laço, né? Cores de laços diferentes. Eles querem saber quantas possibilidades nós conseguimos ter de embrulho a partir desses objetos que eles nos oferecem. Quando nós temos a dúvida, o que a gente tem que fazer, que a professora já ensinou para vocês? A gente pode desenhar, né? Então, nós vamos desenhar lá, ó, 4 papéis de embrulho, papel 1, papel 2,
3 e 4, tá? E depois vem os laços. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando nós resolvemos pela contagem, a gente sabe, né, por contagem. Quando nós resolvemos por contagem, a gente sabe que é só pegar a quantidade que nós temos de embrulho vezes a quantidade que nós temos de laços, e aí nós teremos as possibilidades, o total de possibilidades, que vão ser 20 possibilidades. Tudo bem? Que serão 20 possibilidades. Isso, nós resolvemos esse exercício pela contagem. Agora, nós vamos resolver esse exercício pela árvore de possibilidades. Então, como que nós vamos montar? Coloco todas as minhas opções de embrulho. E vou colocando a quantidade de laços que cada um pode ter, né? Os tipos de laços que cada embrulho pode ter. Então, o embrulho 1, ele pode ser feito com laço 1, com laço 2, com laço 3, com laço 4 ou com laço 5. Mesma coisa o embrulho 2, pode ser feito com 1, 2, 3, 4 e 5. Embrulho 3, igualzinho. 1, 2, 3, 4, 5 opções de laços. O embrulho 4, 1, 2, 3, 4, 5 opções de laços. Então, no final, nós vamos ver quantas opções nós tivemos de embrulhos com os tipos de papéis diferentes e de laços diferentes. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 possibilidades. Certinho. Então, nós resolvemos o exercício A pela contagem e pela árvore de possibilidades. Nós resolvemos o exercício das duas maneiras. E conforme vocês forem fazendo os exercícios posteriores, a professora pede que vocês também tentem fazer das duas maneiras para que vocês treinem, tudo bem? Então, agora, vamos fazer a segunda parte do exercício, que é a letra B. Então, aí, a letra B está pedindo que essa loja, ela pretende oferecer mais de 30 embalagens de presentes, aumentando a oferta das cores de laço e mantendo os tipos de papéis de embrulho. Nessas condições, qual é a menor quantidade de cores de laço que essa loja deve oferecer? Bom, nós vamos resolver esse pela contagem, porque para ganhar tempo, mas depois vocês façam a árvore de possibilidades, tá? Aí, então, está dizendo que a loja quer manter a mesma quantidade de embrulhos. No exercício A, a gente viu que se ela tiver 4 tipos de embrulho vezes 5 tipos de laços diferentes, ela vai obter 20 embrulhos diferentes. Só que não é isso que o nosso exercício pede. Ele quer mais de 30 embalagens diferentes. Então, aí a gente vai aumentando as nossas possibilidades. Mesma quantidade de embrulho, 4, tá? 4 tipos de embrulho, vezes 6 tipos de laços diferentes. Vai dar 24. Ainda não é o que o nosso exercício pede. Mesma quantidade de embrulhos, né? Vezes 7 tipos de laços diferentes. Vai dar 28
tipos de embrulho. Também não é o que o nosso exercício pede. Se nós utilizarmos os 4 tipos de embrulho vezes 8 tipos de laços, nós vamos ter 32 possibilidades de embalagens aí, né, de presentes. Agora nós chegamos, porque é mais do que 30, né? Então a pergunta é, nessas condições, qual é a menor quantidade de cores de laços que essa loja deve oferecer para ter no mínimo 30 opções de presentes, né, de embrulhos de presentes? Então, no mínimo, vão ser 8 opções de laços, tá? Aí vocês até podem colocar no R de resposta que a loja deve oferecer no mínimo 8 opções de laços, tá? Bom, pessoal, aí, feito isso, vocês vão realizar agora os exercícios posteriores, tá? Da página 74, 75, 76. Na página 77, para vocês iniciarem, vocês vão ter aí um quadro na questão 13, tá? Esse quadro, para vocês resolverem vocês vão ter que ir lá no material complementar, recortar os dados, montar para vocês conseguirem fazer, tá? O que pede nesse exercício pra gente? Está escrito assim: Denise e Laís estão brincando com um jogo de tabuleiro e 2 dados, um vermelho e um azul, que determinam por quantas casas elas podem se deslocar no tabuleiro. Para ganhar, ambas precisam obter 5 pontos, adicionando os pontos dos dados. Complete a tabela a seguir e descubra todas as possibilidades de se obter a soma 5, lançando os 2 dados, tá? Então, aí nós temos uma tabelinha que eu vou até colocar para vocês, para facilitar. Tem uma tabelinha que vocês vão preencher a quantidade de vezes a quantidade que cada dado lançou, tudo bem? Então, a primeira diz respeito ao dado vermelho e depois o dado azul, tá? Então, o que a gente tem que prestar atenção? Não pode ser mais do que 5, tá? Então, vamos supor que vocês lançaram o dado e o dado vermelho caiu no 1. Para que dê 5, o dado azul tem que ser no mínimo 4, né? Vamos supor que vocês lançaram o dado vermelho e ele caiu no 3. O dado vermelho caiu no 3. Para que dê 5, a única possibilidade possível é que o azul seja 2. E assim por diante, tá? Vocês vão colocando as opções aí nessa tabela, que é muito simples. As outras 2 possibilidades aí. E aí, vocês vão resolver para mim também o exercício 14, tá? E a professora vai explicar para vocês esse jogo da página 78, que vocês também vão precisar ter os dados. Esse jogo, ele pede, né, chama dadosmática. Ele pede que tenha 2 participantes, tudo bem? E vocês podem transferir essa tabela para uma folha maior, uma folha de sulfite. Dá para fazer essa tabela várias vezes, de jogar várias vezes, tá? Ele é um quadro que vem pedindo que a gente faça da seguinte forma, tá? Aqui vão ter as quantidades de jogadas, tá? Daí, aqui vai ter a aposta que vocês vão colocar. Aqui é o do dado vermelho, o do dado azul, vermelho
o resultado. E por último, o resultado da aposta vezes 2. Então, como que vocês vão jogar? O primeiro participante, ele vai estimar, tá? Então, eu vou estimar que o resultado dos meus 2 dados vão ser 7. Aí, eu joguei o dado azul, o meu dado azul caiu 3 e o vermelho caiu 5. Esse resultado aqui é pertinente apenas da soma dos dados, que deu 8, tá? Se eu tivesse, então assim, nessa rodada foi 8 a minha pontuação. Por quê? Porque se eu tivesse acertado a aposta, eu poderia multiplicar por 2, tá? Então, vamos supor que lá na segunda, aí beleza, na minha parte eu fiz 8 pontos, o meu amigo vai jogar e vai ser a vez dele o mesmo processo. Quando chegou na minha vez, eu estimei 4. E o meu dado azul caiu 1 e o vermelho caiu 3. Total deu 4. Mas se o meu resultado foi o mesmo que a minha aposta, então eu vou colocar aqui. E aí eu vou multiplicar por 2. Então o resultado da minha segunda jogada foi 8, porque eu acertei a aposta. Tudo bem, pessoal? E aí vocês vão jogando, ao término da brincadeira, quem fizer mais pontos acaba ganhando a brincadeira, tá? Na próxima página, fala um pouco sobre o jogo, tá? Fala as possibilidades de pontos que nós temos ao lançar os 2 dados, tá bom? Então, aí, qual é a possibilidade? Só que assim, os dados, eles têm que estar, a soma dos pontos, concomitantemente, tá? Não pode ser separado. Tem que estar juntos. Então, ao lançar os meus 2 dados, o vermelho e o azul, qual a possibilidade da soma dos 2 dar 1? Nenhuma, né? Porque o mínimo que vai dar, se um dado cair 1 e o outro 1, o mínimo é 2. Então, a possibilidade dos 2 dados dar o resultado 1 é nenhuma. Nenhuma possibilidade. Qual é a possibilidade de dar 2? São uma possibilidade. Cada dado cair, né, no 1. 1 mais 1. E 3? Já aumenta um pouco. Vamos supor que o dado vermelho caia 1 e o azul 2. Deu 3. Ou pode ser que o dado vermelho caia 2 e o azul 1. Deu 3. Então, são 2 possibilidades de dar 3 utilizando os 2 dados, tá? E assim vocês vão fazendo até o final. E a última pergunta é: ao analisar as adições possíveis de acordo com as respectivas somas, qual seria a melhor aposta a ser feita? Ou seja, qual dessas apostas aqui teria mais possibilidades de sair, né? Então, vocês vão ver que ao longo aqui dos números vai ter uma que vai ser mais possibilidades. E aí, vocês vão colocar a resposta aqui, tá bom? Pessoal, então assim, a aula de hoje foi sobre análises combinatórias, né? Sobre combinações. E na próxima aula, nós vamos falar sobre equivalências, tá? A professora dividiu o módulo 3 em 2 para não aglomerar muito conteúdo e vocês conseguirem absorver melhor, tá bom? Então, é isso. Até a próxima aula. Estudem bastante e se cuidem, tá bom? Beijo!